Mas o sonho de Lula de finalmente ser o presidente do Brasil começou a desabar. Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Depois da renúncia de Collor em 92, Itamar Franco assumiu a presidência. Sem adversários à altura, Lula deixou de ser só o líder dos trabalhadores para ser também o provável vencedor da próxima eleição. Lula mantém a liderança e foi o que mais cresceu. Se a eleição fosse hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ficaria em primeiro lugar, com 39%. Na última pesquisa, ele tinha a preferência de 36% dos eleitores. As intenções de voto indicavam Lula como futuro presidente, e o PT já estava escolhendo os ministros. O Lula tem uma bancada no Congresso Nacional que não teve um nome envolvido na CPI do Collor, um nome na lista do jogo do bicho. Tem uma bancada que tem ética na política. A esperança em Lula era tão grande que em abril de 1993, o presidente do PSDB admitiu a intenção de formar uma aliança com o PT para concorrer em outubro. Mas o sonho de Lula de finalmente ser o presidente do Brasil começou a desabar. O novo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, se reúne com os líderes do PSDB. O principal assunto foi uma estratégia para evitar choques entre o partido... Em maio de 93, o desconhecido Fernando Henrique Cardoso foi nomeado pelo presidente Itamar Franco para o cargo de ministro da Fazenda. A missão de FHC era acabar com a inflação que chegava a 1.348%. O desespero do brasileiro pesava em seus ombros. Quem tiver realmente amor à melhoria de condição de vida do povo tem que ter um olho muito pregado na inflação. A pessoa que entra num lugar novo não deve começar quebrando cristais, não. Deve começar a olhar com atenção. O que estiver funcionando bem não há por que mexer. O que estiver funcionando mal se toca. Depois toda a plateia aplaudiu de pé o novo ministro da Fazenda. Em agosto de 93, Fernando Henrique juntou uma equipe de economistas para montar o Plano Real. Em 1994, o projeto foi anunciado. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Depois de décadas de inflação, o Plano Real tirou o Brasil da queda livre. Foi eficaz, estabilizou a economia e aumentou o poder de compra da população. O Brasil